É um prazer ter você aqui em nosso canal. Já salva esse vídeo para você poder voltar e ver quantas vezes for necessário. E se você gostar, aproveita para curtir, compartilhar e deixar seu comentário no final do vídeo. Bora começar?
Se gostou do conteúdo, curta e compartilhe. Comente o que você gostaria de ver aqui no canal e também escreva o que está achando dos vídeos. Seu feedback é muito importante para mim e me incentiva a melhorar e trazer mais conteúdos. Obrigada pela visita.